Sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Cordiais saudações, queridos irmãos. Hoje vamos apresentar a reflexão sobre os temas do Evangelho de João, tratados nesta segunda semana de outubro de 2024. Durante a semana, o foco do estudo foi João 9, a partir do versículo 1 até 34. João 11, a partir do versículo 1 até 44, e João 6, versículo 14. Neste estudo, foi notório que a vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade e expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos, e o povo dava testemunho de que sua palavra tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus, como havia feito por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, e o Salvador desejava fixar a fé de seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser sua fonte de poder. Como seu mestre, deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda pessoa deve receber, por si mesma, vida dessa palavra. Não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo, concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós, e pensar bastante no assunto até que o compreendamos completamente. Perguntas para consideração. Ainda que os milagres de Jesus tenham sido surpreendentes, eles produziram reações divididas. Alguns responderam com fé, outros com dúvida. Mesmo diante de evidências poderosas, as pessoas ainda podem escolher rejeitar a Deus? Os sinais apontam para Cristo como o divino Filho de Deus. Por que a divindade de Cristo é tão importante para a fé nele como Salvador? Leia 1 Coríntios 1, versículo 26 a 29. De que forma vemos hoje esse mesmo princípio em ação? Quais são as loucuras em que os cristãos creem das quais os sábios segundo a carne zombam? Quais são as coisas que cremos e que envergonham os fortes? Respostas às perguntas da semana e aplicação para a vida. O milagre aconteceu na época da Páscoa. Jesus e Moisés subiram um monte, e ambos alimentaram o povo. Jesus era o profeta semelhante a Moisés. O povo tentou fazê-lo rei à força. Jesus mostrou que é o pão da vida, enviado por Deus. O pecado. Jesus mostrou que a doença nem sempre é causada pelo pecado pessoal. Os líderes perguntaram quem era Jesus e como o cego foi curado. O cego respondeu que Jesus havia sido enviado por Deus, porque o curou. Jesus ressuscitou alguém que tinha morrido havia 4 dias, mostrando que ele é a ressurreição e a vida. Querido irmão, reflita sobre o termo bíblico profeta. Por que a Bíblia chama Jesus de profeta? Essa designação pode gerar confusão para algumas pessoas. Pois ele não era apenas um profeta. Por exemplo, os muçulmanos consideram Jesus um profeta. No entanto, acreditamos que ele é mais do que isso. Jesus é também o divino Filho de Deus e o Salvador do mundo. Moisés serviu como um tipo de Cristo na sua intercessão pelo povo rebelde. Cristo intercedeu por aqueles que o estavam crucificando. Estevão, no livro de Atos, age de modo semelhante a Jesus ao interceder pelos seus inimigos. Como pode tal paralelo nos instruir sobre como devemos encarar aqueles que nos perseguem? Por que a cegueira espiritual é incurável sem a intervenção da cura divina? Jesus afirmou que os pecados dos pais não foram a causa do sofrimento do cego. Como você concilia essa verdade com Êxodo 20, versículo 5, que diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam? Embora João 14, versículo 19 e 1 João 5, versículos 11 e 12 deixem claro que temos a certeza da salvação em Cristo, por que então, é um desafio concretizar essa certeza em nossa vida? Como podemos explicar o medo da morte que alguns cristãos têm? Irmãos, vamos refletir mais uma vez sobre o fato notável de que o Filho divino e eterno de Deus se esvaziou de si e tornou-se Deus encarnado. Essa extraordinária realidade é amplamente fundamentada nas Escrituras.
Nossas capacidades humanas limitadas são desafiadas ao tentarmos compreender essa realidade infinita. A fim de nos ajudar nesse esforço, Deus fez o máximo para que pudéssemos compreender, tanto quanto possível, essa verdade bíblica essencial para a salvação. Portanto, nesta semana, refletimos sobre 3 milagres que constituem provas conclusivas da divindade de Cristo. Esses milagres oferecem evidências adicionais, deixando claro que Jesus é mais do que simplesmente um homem. Como exemplo, considere a Transfiguração no Monte, um evento no qual seu círculo íntimo de 3 discípulos testemunhou sua impressionante e divina glória. Inesperadamente, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. Além disso, esse milagre foi claramente atestado por Moisés, que foi ressuscitado, e por Elias, o profeta transladado. Ou quem pode negar a divindade de Jesus no milagre da multiplicação dos pães e peixes? Tal fenômeno foi único, sem precedentes na história. Alguns creram. Entretanto, estranhamente, outros não creram, apesar das evidências claras. É muito trágico que a teimosia e o orgulho os tenham levado a enxergar as trevas em lugar da luz do mundo, que estava ali diante deles. O grande Eu Sou, a quem o reverenciado profeta Moisés conhecia, habitou entre eles, mas se recusaram a recebê-lo como seu Messias. O pão material no milagre da multiplicação tinha como objetivo direcionar a atenção do povo para Cristo, o pão da vida, que não apenas provê e sustenta a vida corporal, mas também concede a vida eterna. Ao analisarmos a fundo a expressão Eu Sou no contexto do Evangelho de João, percebemos que o discípulo estava especialmente atento à representação divina de Deus revelada a Moisés na sarça ardente. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Jesus aplicou esse título diretamente a si mesmo, em declarações como: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, e eu sou a ressurreição e a vida. João 11, versículo 25. Em João capítulo 9, a partir do versículo 1 até 34, o poder divino de Jesus também se evidenciou na cura do cego, e particularmente, como detalhado em João 11, no notável milagre da ressurreição de Lázaro. Que o Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo o sempre, e tenha um feliz final de semana. Amém.